Pessoal, tudo bem? Professor Luiz Henrique aqui. Vamos para mais uma aula sobre contratos de trabalho. Nesta aula nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar a alteração contratual. Vamos só um pouquinho. Vamos trabalhar a alteração do contrato de trabalho. A principal questão referente à alteração do contrato de trabalho é o artigo 468. Ele vai dizer, pessoal, as duas hipóteses a qual tu pode alterar o contrato de trabalho. A primeira é o quê? A primeira é se o empregado concordar. O que ocorre? O empregado, sendo a parte mais fraca da relação do contrato de trabalho, ele sempre vai concordar. Se ele não concordar, ele vai ser demitido. Tá? Então, se chega meu empregador e diz, Luiz, o que tu acha de tu não ter férias? Eu penso assim, "Putz, se eu disser que quero ter férias, esse cara vai me mandar embora. Eu digo, sim, eu acho uma boa, porque quando eu tiro férias eu tenho que ficar em casa, eu não gosto de ficar em casa com a minha família. Até melhor, viu? Até melhor eu trabalhar direto sem férias. Essa história de descansar, isso é tudo invenção da mídia, uma bobagem. Eu vou concordar, tá? Eu vou concordar. Por quê? Porque eu tenho receio de ser demitido. Então, pessoal, não basta ter o requisito do empregado concordar. Além dele concordar, a alteração tem que ser mais benéfica, tá? A alteração tem que ser mais benéfica. Então, esses aqui são os dois requisitos que vocês devem cuidar. Ó, nos contratos individuais só é lista alteração por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resultem em direto ou indiretamente prejuízo. Tá? Então, além dele concordar, tem que ser mais benéfico. Caiu uma vez na prova da OAB, uma prova de segunda fase da OAB, é o seguinte: o empregado, quando foi contratado, informaram para ele que quando ele fechasse 10 anos da empresa, ele iria ganhar um relógio folhado a ouro. Faltando 6 meses para ele fechar 10 anos, foram lá e alteraram o contrato. Em vez do relógio, ele ia ganhar uma foto com a equipe, né, com a equipe de trabalho. Ele ao invés do relógio. Daí o que tu tinha que. Daí ele ganhou a foto. Daí tu tinha que entrar com a ação. O que tu ia dizer? Que houve uma alteração ilícita do contrato de trabalho. Pois, quando ele começou a trabalhar, ele teria direito a um relógio folhado a ouro. Isso foi substituído por uma foto. É evidente. O que é melhor? Tu ganhar um relógio ou uma foto? Ganhar um relógio. Então foi uma alteração ilícita que prejudicou o empregado. Logo, esta alteração não pode ocorrer. Tá bom? Então temos que tomar este cuidado aqui, e isto é o caput do 468 da CLT. Depois nós temos a questão do parágrafo primeiro, pessoal, que é normal, né? Tu começa trabalhando como vendedor e daí tu vira gerente. Daí como gerente, tu acaba não dando certo. O que vai acontecer? Tu acaba voltando a ser vendedor. Chega o dono lá da empresa e diz, Luiz, cara, tu era meu melhor vendedor, eu achei que tu ia ser bom também em gestão, mas assim, de gestão tu não rendeu, cara. Não rendeu, então tu volta a ser vendedor, que é onde tu sabe trabalhar direitinho. Essa é a questão, esta é a narrativa. Pessoal, é uma alteração ilícita? Perdão, é uma alteração benéfica ao empregado? Não. Então, pelo que está no caput, se não é benéfica, não pode ocorrer. Mas aí nós temos que pensar o seguinte, o dono da empresa ele tem que ter o poder de gerir a sua empresa, né? Ele tem que ter o poder de gestão. E dentro dos poderes de gestão está definir quem são os seus empregados de confiança. Não é porque eu nomeei alguém como empregado cargo de confiança que essa pessoa nunca, nunca vai poder perder o cargo de gerente. Pode. Geralmente, quando perde o cargo de gerente, acaba sendo demitido, né? Mas pode ocorrer dessa situação de voltar. O parágrafo primeiro fala, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Então, pessoal, esse esqueminha aqui, ó, ele é válido, mesmo que a reversão ao cargo de origem seja ilícita. Professor,
eu fiquei sabendo que o gerente, geralmente, ele recebe uma gratificação de no mínimo 40%. Se ele perde o seu cargo de confiança, ele perder o seu cargo de confiança, ele vai perder também a gratificação? E agora, gente? Parágrafo 2º vai responder a nossa pergunta. A alteração que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito da manutenção do pagamento da gratificação, que não será incorporada, independente do tempo. Então, pessoal, o que a gente tem? Perde a função, perde a gratificação. Perde a função, perde a gratificação. Observação. Súmula 372 do TST. O que diz a súmula 372 do TST? Que ela não é aplicada mais pós-reforma trabalhista. A súmula ela teve a sua vigência, eu digo assim sempre, prejudicada pós 11/11 de 2017. Tá? Prejudicada. Vamos botar aqui. Ela teve sua vigência prejudicada, tá? Pós-reforma. O que a súmula 372 diz? A súmula 372, pessoal, ela fala que a súmula 372 ela vai falar que o empregado que recebeu por 10 anos a gratificação de função, ela incorpora ao seu salário. Tá? E então ela está em contradição, porque o parágrafo 2º diz que, independente do prazo, não incorpora, e a súmula 372 diz que incorpora antes de 10 anos. Tá? Então, pessoal, agora esse prazo de 10 anos, esquece. Com um único detalhe, tá? Eu costumo estudar muito vendo as decisões do TST, e saiu este ano uma decisão, tá, do TST, tá? Saiu em 2020 uma decisão, posso até mandar para vocês, para os que são meus alunos da graduação, com certeza eu irei encaminhar para eles fazerem a leitura. Gente, a decisão diz o seguinte: o gerente que fechou 10 anos, antes de 11/11 de 2017 incorporou. Então é o seguinte, até 11/11 de 2017 eu tinha 12 anos, isso se chama direito adquirido. Eu adquiri o direito em definitivo da manutenção da gratificação. Então, se aparecer, por exemplo, um caso, por atender lá, um gerente do Banco do Brasil. Doutor, seguinte, eu perdi meu cargo e perdi a função. Quanto tempo tu está no teu cargo? Ah, eu estou há 20 anos. Ah, não, então é o seguinte, tu recebeu antes de 11/11 de 2017, tu fechou mais de 10 anos recebendo a gratificação. Então, para ti ainda se aplica a súmula 372. Vamos entrar com a ação para que tu seja restabelecido o pagamento. Agora vem o cliente. Quanto tempo tu tem? Ah, eu tenho 11 anos. 11 anos? Tu fechou 11 anos agora, em 2020? Sim. Ah, então, em 11/11 de 2017, tu ainda não tinha 10 anos. Então, tu não tem o direito adquirido da súmula 372, ela não se aplica a ti. O que se aplica aqui é o parágrafo 2º e, infelizmente, tu não tem direito à incorporação. Tá bom? Então, esse aí é um ponto que nós temos que cuidar. Tá bom, gente? Outra hipótese de alteração é o 469, que daí o 469 vai falar da transferência, tá? O 469 vai falar da transferência. E nós temos que cuidar no que se refere à transferência, gente. A transferência, tu só vai transferir o empregado se ele concordar. Só transfere se o empregado concordar. Luiz, quer ir para Porto Alegre? Não quero, então não posso ser transferido. Você tem que lembrar, e isso eu acho que os alunos que já estão na parte de direito do trabalho têm,
Sempre quando a gente está tratando do caput, é a regra. Quando a gente fala dos parágrafos, nós estamos diante das exceções, tá? Nós estamos diante das exceções. Então, pessoal, vamos para as exceções. Quando que o empregado pode ser transferido sem que ele concorde? São duas situações. Primeira, tá? Se ele é CC, cargo de confiança. Por exemplo, o gerente, tá? Então, o cargo de confiança, né, aquele que é o gerente, ele pode ser transferido sem que concorde, tá? Ou dois, se tiver previsão no contrato de trabalho. O que que acontece? Vendo essas duas situações aqui, o que que as empresas começaram a fazer? Começaram a colocar no todos os contratos de trabalho a cláusula de transferência. Ou aqueles mais antigos que não tinham no seu contrato a cláusula de transferência, o que fizeram? Simplesmente nomeiam o gerente e transfiram. E em razão disso, pessoal, o TST editou uma súmula, que é a súmula 43, que diz o seguinte: não precisa ser os dois, é um ou o outro, tá? Então, a súmula 43 é o seguinte: não basta ser cargo de confiança, não basta ter previsão no contrato de trabalho. Além de ser cargo de confiança, a empresa tem que comprovar a necessidade. Comprovar a necessidade da transferência. Toda transferência tem que ter um motivo, tá bom? Tem que ter um motivo, tá bom? Próximo ponto é o seguinte: teríamos uma terceira exceção aqui, tá? O que seria a terceira extinção? Com a extinção do estabelecimento. Gente, quando eu falo, vocês têm que saber aqui a diferença do conceito de empresa e estabelecimento. Empresa é o todo, estabelecimento é as suas localidades. Por exemplo, a Farmácia São João é uma empresa, que na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde eu moro, tem 30 estabelecimentos. Então, se eu trabalho no estabelecimento na Avenida Medianeira e fecha, eu posso ser transferido para outro estabelecimento, tá? Porque houve o fechamento do estabelecimento onde eu trabalhava, tá? Então, aqui nós temos que cuidar a extinção do estabelecimento. Mas e se eu não quiser ser transferido? Aí pede demissão. Se eu não quiser pedir demissão, aí tu vai para o lugar que não estão demandando. É possível. Professor, e essa transferência por extinção é só para dentro da cidade ou pode ser para cidades diferentes? Não, pode ser para cidades diferentes também, tá? Tem que cuidar este ponto aqui, um ponto extremamente importante, tá bom? Extinção do estabelecimento também vai gerar a possibilidade de transferir o empregado, tá bom? Vamos lá. Continuando, pessoal, o 463 vai falar de um adicional de transferência, tá? O adicional de transferência. Gente, o adicional de transferência ele pode ser trabalhado no conteúdo de contrato de trabalho, quanto lá no conteúdo de adicionais. Vocês têm que saber que existem dois tipos de transferência, tá? Dois tipos de transferência, tá? Qual que é o primeiro? A primeira transferência é a definitiva, tá? Primeira transferência definitiva é aquela que tu muda a tua residência. Luiz Henrique, tu tá saindo de Santa Maria, tu vai para Porto Alegre. Eu vou fixar minha residência lá? Sim. O que que eu vou fazer? Eu vou vender minha casa aqui, vou comprar uma casa lá em Porto Alegre, eu vou ah, alugar uma casa em Porto Alegre, alugar a minha casa, ou seja, vou me programar para que eu fique estabelecido em apenas um local. Quando ocorre a transferência definitiva, pessoal, deve ser aplicado o artigo 470 da CLT, que o empregado vai ter direito a uma ajuda de custo. O que seria a ajuda de custo? A ajuda de custo seria o pagamento da mudança. Ajuda de custo, pagamento da mudança. Tá? O empregador tem que pagar a tua mudança de Santa Maria para Porto Alegre e este valor da mudança não é
verba salarial. Não é verba salarial, tá bom? Segunda hipótese de transferência é a chamada provisória. Na transferência provisória, nós aplicamos o 469, parágrafo 3º da CLT, que está aqui, ó, tá? Que neste caso tu vai receber o adicional de transferência. A importância de quê? 25%. E isso aqui é verba salarial. Então, pessoal, tu tem que cuidar quando tu estiver diante de uma situação. Luiz Henrique, nós abrimos uma sede da empresa em Porto Alegre. Como tu é o nosso melhor funcionário, tu vai para lá, vai ficar 6 meses lá fazendo o treinamento da nova equipe e depois tu retorna. Isso é uma transferência provisória ou definitiva? Provisória, que tu tem que marcar na questão, que nesses 6 meses que eu vou ficar em Porto Alegre, eu tenho direito a um adicional de 25% do meu salário. Se eu ganho 1.000, eu vou ganhar 1.250. Se eu ganho 10.000, eu vou ganhar 12.500 durante essa transferência provisória. Qual que é a lógica deste adicional? Gente, tu tem um custo extra. Tu tem um custo extra quando tu trabalha, quando tu faz essa transferência provisória, tu vai acabar mantendo duas residências, né? A tua na tua cidade, que tu vai voltar, e a provisória lá na cidade, que tu vai ficar por um determinado tempo. Isso aumenta o custo. Professor, qual que é a diferença de não ser verba salarial e de ser verba salarial? Gente, quando não é verba salarial, não incide sobre FGTS, INSS, 13º. Quando é verba salarial, sim, incide. É quando a gente diz que tem os chamados reflexos, né, pessoal? Então, gente, isso aí era o principal ponto que eu queria falar com vocês sobre a alteração do contrato de trabalho, né? Artigo 468, 469 e o artigo 470, tá? E o artigo 470, tá bom, gente? Então, um forte abraço, tudo de bom. Não se esqueçam de dar o like no vídeo. Qualquer dúvida, pessoal, mande ali nos comentários, que eu seguidamente estou entrando aqui no meu canal para olhar os comentários, tá bom? Forte abraço, bons estudos.